Hoje, 16 de março de 2026, eu te dou as boas-vindas para mais um episódio do Clube do Livro. É o 28º encontro e nesse dia muito especial nós estamos iniciando a segunda parte desse livro. Esse livro aí que tem 20 capítulos, fizemos até aqui 10 capítulos e hoje iniciamos essa segunda parte, ou seja, mais de 10 capítulos. E eu só tenho a comemorar por estar aqui com vocês semanalmente, todas as segundas-feiras, às 20 horas, para o estudo desse livro. Comemorar pela tua companhia, por sempre estar nos assistindo, comentando, cobrando, inclusive, a permanência e a existência do Clube do Livro, e também comemorar pela confiança que eu recebo por representar aqui esse grupo CAC. Então, palmas para todos nós e que possamos realmente ter aí mais uma caminhada abençoada como foi até aqui, tá bom? E aí, neste Clube do Livro, nós estamos então nesse livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentada por mim, Glécia Carneiro. Este livro que é um livro tão belo e que nos provoca aí sempre a tantas reflexões, e ele é muito rico, gente, muito rico. Obviamente que os ensinamentos dele estão partilhados em outros grandes livros, mas eu acho que de maneira muito generosa e de maneira até mesmo concisa, Jacob nos traz aqui ensinamentos importantes para nós como espíritas e simpatizantes ou curiosos dessa doutrina, porque aqui é permitido que vocês estejam sempre, e o que a gente quer realmente é divulgar essa doutrina, tá bom? Bom, esse trabalho vocês já conhecem, é um trabalho do CAC, Kardec, Amor e Caridade. Nós somos um grupo de estudos espíritas que nós estamos aí na plataformas como o YouTube, Instagram, WhatsApp, que você pode acompanhar, conhecer o nosso trabalho e também visitar episódios anteriores, atualizar os seus episódios. Ou se você está chegando aqui pela primeira vez, você pode retomar e conhecer os episódios anteriores desse livro e de outros livros que estão lá disponíveis, tá bom? Você também pode, a partir do WhatsApp e do Instagram, conhecer o nosso trabalho em outras vertentes, como os estudos ao vivo, como os áudios livros, como as mensagens, que tem, na verdade, o objetivo maior, que é divulgar e levar essa doutrina para mais e mais pessoas. E aí, obviamente, isso representa um trabalho muito especial para nós, tá certo? E como eu disse a vocês, nós estamos hoje iniciando o capítulo 11, denominado A Luta Prossegue. E esse capítulo 11, como você conhece até aqui, nós sempre dividimos em itens. E ele é novamente dividido em 4 itens, que são denominados 11.1, a organização educativa, 11.2, ambiente novo, 11.3, o magnífico santuário e 11.4, fenômenos da sintonia espiritual. Hoje nós vamos fazer o início do capítulo 11, a luta prossegue, o 11.1, a organização educativa, e o 11.2, ambiente novo. Então, nós estamos aí com essa entrada do capítulo e 2 itens. O que é que nós temos de novo? Temos que dar uma mexida aí um pouco nesse estudo do livro, porque o livro merece, né? Ele é magnífico, ele é muito belo, mas ele também nos provoca a estar cada vez mais pensando em como melhor estudá-lo. Então, o que é que eu trago aqui de novo a partir desse 50% desse livro, né? Eu trago para vocês esse novo ponto. E se eu estivesse ali, né? Então, antes mesmo de fazer a leitura dos itens do capítulo, eu vou lançar para vocês uma pergunta para que, à medida que eu estiver aqui lendo, e depois que a gente retorna refletindo sobre o capítulo, vocês já tenham feito e já estejam se fazendo numa projeção, né? À medida que a gente for lendo, vocês já estarem com aquela pergunta provocativa. Então, esse item novo, se eu estivesse ali, eu quero que vocês se projetem à medida que eu leio os itens do capítulo. Ele vai ser na modalidade de perguntas. Vamos manter algumas dinâmicas já conhecidas, até porque é a proposta do próprio trabalho do Clube do Livro, que é a leitura dos itens do capítulo. Nele, você já sabe, nós fazemos a leitura seguida, sem pausa, sem comentários, dos itens
desse capítulo que estamos no momento, que no caso aqui é o capítulo 11. Depois nós revisitamos as lições de Jacob, que é aquele momento onde eu trago as minhas percepções e compartilho com vocês daquilo que mais me marcou e que mais trouxe de ensinamento naquele momento daquele capítulo. E vamos fechar com o item novo, um trecho, muitas reflexões. Esse é o quarto ponto da nossa dinâmica de estudo. O que é isso? Vou selecionar agora nos capítulos um trecho de destaque, que talvez foi lido, às vezes nem foi comentado, mas que merece uma releitura mais cuidadosa, mais reflexiva por nós ao final desse estudo, tá bom? Então vejam que a gente tem 2 pontos de dinâmica nova, no início e no final, e vamos manter a dinâmica já conhecida. Então vamos lá? Vamos começando pelo se eu estivesse ali. Se vocês estivessem ali, no que esse capítulo traz, o que vocês fariam, sentiriam? Olha a pergunta que eu te trago. Se, ao atravessar as fronteiras da morte, você despertasse um mundo onde espíritos trabalham, educam crianças e se dedicam ao progresso coletivo, como você mudaria a sua compreensão sobre o desencarne, a vida carnal e a responsabilidade espiritual? E aí, vamos à leitura para a gente se projetar nisso? Vamos lá. Então, vamos para. Esse não tem resposta, não, viu? É projeção. Então, vamos para a leitura de itens do capítulo. Pensando naquela perguntinha, deixa eu ler para vocês os itens, e aí vocês vão ouvindo, se quiser ouvindo e assistindo, se não, vamos ouvindo. Vamos começando pelo início do capítulo 11, desculpa, que é assim denominado A Luta Prossegue. Vamos lá. A velha ideia de os desencarnados dormem narcotizados de prazer barato, entre sonhos de incenso contemplativo, perde-se completamente para o espírito de boa vontade, que atravessa as fronteiras do sepulcro. Se há juízes e administradores na terra que alvejam os cabelos e se cobrem de rugas na atividade difícil em favor do bem e da paz dos semelhantes, se há homens e mulheres que já experimentam no mundo a coragem serena de abandonar as flores do sangue, colocando-se a encontro da humanidade, através dos espinhos do sacrifício e da renúncia, como aceitar um céu onde os escolhidos sorriem e gozam ante o infortúnio alheio? Como entender um Éden delicioso em que ninguém cogite de melhorar o purgatório infernal, se um simples político se preocupa em drenar o pântano que lhe prejudica a cidade? E assim vamos para o primeiro item do capítulo 11, A Luta Prossegue, item denominado Organização Educativa. O que eu via no Parque Ditoso não era somente a expressão encantadora e pacífica da natureza. O interesse nos serviços do progresso geral mostrava-se inequívoco em todos os rostos. A instituição a que minha filha presta concurso ativo impressionou-me pela grandeza. Tratava-se de uma universidade que ultrapassa em programa e organização qualquer dos institutos europeus ou americanos destinados à formação e ao burilamento do caráter infanto-juvenil. Os edifícios centrais congregam-se inteligentemente sobre velhas árvores rodeadas de fontes translúcidas. As crianças não encontrariam paraíso mais doce. Alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com singular devotamento, preparando-as para a reencarnação na crosta planetária. Penetrei o instituto em companhia de Marta e do amigo Andrade, quando centenas de meninos brincavam felizes em brando nos extensos jardins. Grande parte correu ao nosso encontro. Abraçaram minha filha efusivamente e alguns me beijaram as mãos, chamando de me vovô. Aquelas manifestações de alegria pura fizeram-me infinito bem. Diversos pequeninos traziam consigo formosos halos brilhantes.
Marta explicou-me que a instituição asila irmãozinhos desencarnados entre 7 a 12 anos de idade. E porque eu indagasse pelas crianças tenras, esclareceu Andrade que para essas, quando não se trata de entidades excepcionalmente evoluídas, inacessíveis ao choque biológico da reencarnação, há lugares adequados, onde o tempo e o repouso lhe favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Informou-me a filha de que as criancinhas, não obstante, viveram ali, em comunidade, dividem-se no esforço educativo por turmas afins. Caracterizam-se os grupos por variados graus de elevação espiritual, e as classes se subdividem pelas aptidões e tendências, examinados precedentes de cada uma. Quando eu perguntei se na vida espiritual pode a criança desenvolver-se e optar pelo mau caminho, replicou Andrade que isso é perfeitamente cabível, considerando-se que, com o desenvolvimento na nova esfera, a alma recapitula as emoções do passado, com apelos íntimos de variadas espécies, acrescentando, todavia, que, de modo geral, as crianças estacionadas nos parques de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. Se o espírito de ordem sublimada se desenfaixa dos laços da carne, quite com a lei que nos governa o destino em período infantil, readquire de pronto as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se aos mais elevados planos. Marta me apresentou lindos grupos, inclusive algumas dezenas de pequenos indígenas libertos do corpo, em fase primária de cultura e inteligência. Experimentei, porém, a maior surpresa quando me deu a conhecer a Assembleia dos Meninos Orientadores. São meninos e meninas de passado mais respeitável e, por isso mesmo, mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. Demorara-se no parque, às vezes muito tempo, aguardando circunstâncias favoráveis à execução dos projetos de ordem superior. E enquanto permanecem aí, desempenham valiosas missões junto a crianças e adultos, entre as duas esferas, além das tarefas usuais de que se incumbem na própria organização em que se mantêm estacionados. Constituem, assim, vasta coletividade de escoteiros do heroísmo espiritual, junto dos quais encontramos inapreciável estímulo e santo exemplo. Finalizamos assim o item 10.1, organização educativa, e vamos ao item 10.2, ambiente novo. Edificado com o que observara, seguimos na direção do casório central da cidade que me hospedava. Inútil tentar a descrição do carinho e da dedicação dos habitantes para com a paisagem. Flores e arvoredo, evidentemente conduzidos para o trabalho de espiritualização, surgiam lindos e enternecedores a cada passo. Em certos jardins, as flores luminosas chegavam a formar frases inteiras de glorificação à divindade. Os domicílios não se torturavam uns aos outros como nas grandes cidades terrestres. Ofereciam espaços regulares entre si, como a indicar que naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão há lugar para todos. Não vi estabelecimentos comerciais, mas, em compensação, identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. Recordando a leitura das narrativas de André Luiz e Vale Wen, perguntei ao irmão Andrade quanto às características do novo ambiente, informando-me então que nos achávamos numa colônia espiritual de emergência, situada em planos menos elevados. Diversas comissões de socorros em múltiplos trabalhos salvacionistas aí funcionam a benefício não só de criaturas encarnadas, mas também de extensas multidões de desencarnados em sombra e desespero. As vias públicas mostravam-se cheias de transuentes.
Muitos se agrupavam seguindo em conversação ativa, enquanto outros passavam isoladamente. Todavia, em nenhum rosto surpreendia expressões de rancor, aflição ou desânimo. A irritação parecia não ter acesso ali, naquele domínio de tranquilidade construtiva. Alguns me fixavam com simpatia e bondade, naturalmente percebendo a minha condição de neófito e dando a conhecer ao irmão Andrade a estranheza com que reparava a serenidade das pessoas. Salientou o estimado amigo que os habitantes da colônia, ainda mesmo quando detenham motivos fortes de preocupação, fazem quando lhe é possível para guardar paz com sinceridade, atentos aos desígnios de ordem divina. Finalizamos assim, então, esses 2 itens desse capítulo, que nos traz aí esses belos, né, reflexões sobre como a luta prossegue. E aí a gente retoma agora as lições de Jacob. Eu estou aqui em companhia do livro, porque esse capítulo, ele continua aí, como vocês observaram, a descrever esse ambiente, né? Esse cenário desse mundo espiritual, que eu até, não sei se algum de vocês observaram, que eu fiz aí uma breve sorriso na leitura, que ele descreve como um ambiente ainda intermediário. Não é um local de espíritos evoluídos, não é também um local de espíritos em pleno sofrimento, mas ele descreve tamanha beleza que a gente nem imagina que isso represente um local ainda de espíritos em processos evolutivos como ele, Jacob, se encaixa. Bom, vamos lá então olhar, né, para essas lições de Jacob, para isso que Jacob nos traz aí de reflexões, que, como eu sempre digo aqui a vocês, são destaques que eu faço. Você, obviamente, poderia destacar ou fazer outros, para você que já nos acompanha. Para você que chega pela primeira vez, são os meus destaques, me perdoe se não foram os melhores. E também me ajude a melhorar nisso, porque nós estamos juntos aqui nesse Clube do Livro. Então, logo nesse início, eu destaco quando ele traz para a gente que essa velha ideia de que quando a gente morre, a gente descansa, né? Em sonhos de incenso contemplativo, né? E aí eu lembro até um áudio no nosso grupo de WhatsApp, que Rogério, que é o responsável pelos áudios, falava sobre o descanso eterno, como deveria ser chato se a gente ficasse lá o tempo todo, dormindo, descansando, né? A gente, às vezes, até quer isso. 2 dias, quem sabe? No terceiro dia, a gente já está agitado. E a pandemia vem nos lembrar isso, né? Aquela coisa de ficar em casa, ficar quietinho, não poder sair, não poder encontrar as pessoas que a gente gosta, fazer as nossas atividades de vida diária, como trabalhar, como nossa atividade física, como nossas relações sociais, como isso foi adoecedor. Então, o mundo espiritual não poderia ser uma inércia, né? Não poderia ser algo monótono. A gente precisa continuar essa labuta de vida, porque a vida continua, portanto, a sua labuta continua. Então, ele nos lembra isso aqui, né? Que quando a gente atravessa essas fronteiras do sepulcro, a gente precisa lembrar que, como espíritos de boa vontade, esse trabalho segue. Então, e ele até nos convoca. Se os juízes e administradores na Terra trabalham, né, principalmente aqueles de boa vontade pelo bem e pela paz, nós, através dos espinhos do sacrifício e da renúncia, devemos também trabalhar e não aceitar que o outro permaneça no infortúnio, no sofrimento, sem nada fazermos. Então, o mundo espiritual é um local de trabalho e é um local onde se trabalha pela evolução também do outro e nossa, tá bom? E aí ele nos traz como entender um Éden delicioso em que ninguém cogite de melhorar o purgatório infernal. Como? Como imaginar um Éden onde estão lá todos bons, maravilhosos, evoluídos, enquanto os nossos irmãos seguem a sofrer? Né? Então, ele faz aí uma pergunta bem crítica e reflexiva. E aí, adentrando o item 10.1, que é a organização educativa,
ele nos coloca que o interesse do trabalho e do progresso era comum ao rosto de todos que estavam naquela organização educativa que ele começa a descrever. Então, todos que estavam ali comungavam com o mesmo objetivo, evoluir e trabalhar. E isso já nos dá a menção, se a gente pensa, né? Eu quero ir para esse local que Jacob descreve. Ah, não, quando eu desencarnar é para lá que eu vou. Então, pense, aqui ele nos ensina uma, uma prerrogativa básica para estar lá. O interesse nos serviços do progresso geral em todos os rostos. Então, era um local onde interesse pelo serviço e pelo progresso comum a todos e a todas se fazia presente. Jacob, nesse livro, eu acho que Chico, eu fico às vezes imaginando Chico psicografando isso aqui, como é que eu diria? O turbilhão de sensações que ele deveria viver, porque realmente são livros magníficos, né? Sigamos. Então, alguns irmãos e numerosas irmãs, alguns irmãos, mas principalmente irmãs, olha esse valor das mulheres, né? Nesse mundo espiritual, como tem que ser e como deve ser aqui também. Né? Estamos aí em momentos de notícias tão aterrorizantes ao sexo feminino, a nós mulheres, e no plano espiritual, veja como nós temos uma importância fundamental. Então, que a sociedade aqui carnal também lembre disso, né? Lembre dessa importância nossa como indivíduos para a sociedade. Então, alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com singular devotamento as crianças que estavam nessa organização educativa, preparando-as para o reencarne. Então, vejam a importância de preparar essas crianças, conforme Jacob nos conta, mas também o papel dessas irmãs e dessas pessoas nesse processo educativo. E aí ele nos traz que ele teve um momento de encontro com essas crianças e que foi um momento muito feliz para ele. E que, junto à sua filha Marta, que está a todo momento aí com ele, Andrade também aparece nesse capítulo 11 novamente, algumas o abraçaram e chamaram, inclusive, ele de vovô. E que isso traz para ele uma sensação tão maravilhosa. Então, isso me fez pensar, né? Por isso que eu digo que os ensinamentos de Jacob é um olhar meu, que talvez se a gente aqui não conseguiu ser pai, mãe, né? Você que nos ouve, nos assiste, se aqui a gente não conseguiu ser avô, avó, tio ou tia, né? Se aqui a gente não conseguiu desempenhar isso, a gente tem muitos filhos, muitos netos, muitos sobrinhos nesse mundo. E no plano espiritual também, quantos esperam ou quantos podem nos abraçar? Então, esse ensinamento para mim, para nós, é muito importante. Vamos lá. Então, aquelas manifestações de alegria pura fizeram-me infinito bem. Jacob nos mostra aqui a pureza das crianças, como elas são, né? Podem até ser espíritos velhos, mas aqui iniciam com a pureza e que, portanto, podem absorver muito e muito mais o amor quando recebem. Então, que possamos manter nessas crianças as suas purezas e alimentá-las com amor e com o bem. Vamos adiante. E aí, aqui, esse trecho nos traz, né? O trecho nos traz, Jacob nos traz, que esses grupos, né? Eles tinham variados graus de elevação espiritual. E as classes se subdividem pelas aptidões e tendências examinados precedentes de cada um. Então, as crianças também são organizadas nesse local que Jacob está, também pelas suas tendências e aptidões. Então, nós também seremos organizados assim, né? Pelas nossas tendências, nossas aptidões, nossas aproximações. Então, esse é um trabalho que precisamos fazer. Eu sempre gosto de repetir para você que nos escuta, que nos assiste, porque é algo que eu repito para mim. Seja qual for a doutrina que eu sigo, que eu faço, não me torna santo, não me torna perfeito, porque nós estamos no caminho evolutivo. Agora, essa busca, ela precisa existir. Não é porque eu sou espírita ou me tornei espírita, ou porque eu sou católica ou me tornei católica, ou qualquer outra
religião ou doutrina que eu siga, ou que eu faça, que isso me torna 100% bom. Assim como não é porque eu desencarno, não é porque eu morri, né? Que, utilizando o termo de outras religiões e outras doutrinas, que eu passo a ser bom. Então, eu também vou ser organizada nesse plano espiritual no meu trabalho e na minha vida, como eu sou, num processo evolutivo, com as minhas pendências, mas também com as minhas, com os meus ganhos e com a minha evolução, que é que eu consegui. Vamos lá, para eu não me estender, que esse item é um pouquinho longo, né? Então, quando eu perguntei se na vida espiritual pode a criança desenvolver-se e optar pelo mau caminho, Andrade replica, ou seja, diz, sim, cabivelmente, isso pode, é cabível. Considerando-se como desenvolvimento na nova esfera, a alma recapitula, ou seja, retoma as emoções que ela viveu no passado, com apelos íntimos de variadas espécies. O que está dentro da gente retoma, mesmo eu sendo criança, né? Então, retoma o ódio, assim como pode retomar o amor. Retoma a gratidão, como pode ser eu ter no meu íntimo a arrogância. E aí ele traz, acrescentando, todavia, que, de modo geral, a todos, as crianças estacionadas no parque de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. Então, todas as crianças que estão ali ainda com essas dívidas ou com esses reajustes, né, que é uma palavra até melhor para a gente utilizar, com esse processo ainda de necessidade evolutiva, vão precisar passar pelo processo reencarnatório. Eu utilizei muito nesse Clube do Livro as imagens da novela Viagem, que é uma novela que eu gosto muito, né? Sempre que eu posso até assisto alguns trechos, e ela é baseada na doutrina de Kardec, tem cenas muito bonitas, né? Muito, muito lindas. E, obviamente, nos ajuda muito nos ensinamentos. Então, eu peguei algumas imagens dessa novela. E nos traz ainda, já no finalzinho desse item 10.1, que a execução dos projetos de ordem superior nessa organização educativa desempenha valiosas missões junto a crianças e adultos. Então, aqueles que lá estão, eles têm tarefas, né, de valiosas missões, principalmente junto às crianças e adultos. Então, aqueles que lá desempenham, que lá estão, eles têm essa missão de preparar, de desenvolver, e isso vai fazer com que varie o tempo que lá ficam. Maior ou menor o tempo necessário nessa organização educativa, vai depender desse processo evolutivo. Vamos para o item 10.2. Deixa eu olhar aqui nosso tempozinho de gravação. Sim, 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 já acelerando um pouquinho. No item 10.2, ele nos traz, né? Inútil tentar a descrição do carinho e da dedicação dos habitantes para com a paisagem. Então, aqui, quando ele diz que desse ambiente novo, que todos cuidam daquele local, daquele ambiente, como quem cuida de onde está, né? Então, vejam, se a gente aqui cuida do nosso lar, da nossa casa, da nossa rua, da nossa cidade, cuidando com o nosso lixo, com o meio ambiente, lá também precisamos fazer isso. E se aqui não fazemos, será que merecemos estar nesse local que exige de nós o cuidado com o meio ambiente, com a nossa casa? Não é um cuidado de propriedade, mas é um cuidado pelo aquilo que nos é concedido durante aquele tempo para que zelemos, né? Como é o meio ambiente, como é a casa. E aí ele não descreve jardins, né? Locais tão bonitos, e esse trecho aqui me tocou muito. Naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão, há lugar para todos. Então vejam que a exclusão não deve fazer parte de um ambiente bonito, fraterno, abençoado, porque qualquer exclusão, ela não é um papel cristão. Eu vou ler de novo. Naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão, nós somos cristãos, como espíritas. Há lugar para todos. Então, a exclusão, seja ela de qualquer categoria,
seja por idade, seja por sexo, seja por escolha religiosa, seja ela qual for, ela não é cabível em redutos cristãos, tá bom? Vamos adiante. Achávamos uma colônia espiritual de emergência. A emergência, né, que eu disse a vocês que chamei de local intermediário, porque emergência é uma palavra que a gente utiliza para um tempo transitório. Ninguém fica para sempre na emergência, né? Existe um período antes da emergência e após a emergência. Ela é sempre um caminho intermediário. Então, essa colônia, esse ambiente novo que Jacob nos descreve, é um ambiente intermediário, situado em planos menos elevados. E ela é tão linda, ela é tão fraterna, ela cabe a todos. Imagine os mais elevados, né? Imagine. E aí ele traz, né? Não só de criaturas encarnadas, mas também de extensas multidões de desencarnados na sombra e desespero faziam parte desse ambiente. E eles transitavam pelas ruas. E lá cabe a todos. E aí ele nos traz aqui no finalzinho, quando lhe é possível, guardar a paz com sinceridade, atentos aos desígnios da ordem divina. Então, lá esses irmãos que ainda estavam em processo evolutivo, ainda estavam em processo de reajustamento, os habitantes dessa colônia, quando preocupados, eles não abandonavam a paz e a sinceridade, porque eles sabiam que tudo faz parte dos desígnios da ordem divina. O que se vive, o que se experimenta, o que se passa faz parte da ordem divina. E o que a ordem divina espera de nós? Espera esse processo evolutivo. A estagnação não pode ser o nosso caminho. Senão, não estamos atentos, tá bom? Bom, vamos para um trecho, muitas reflexões, né? Depois da gente fazer a leitura, depois da gente revisitar Jacob, eu trago esse item novo, um trecho, muitas reflexões. Então, o que eu separei aqui de um trecho para as muitas reflexões de vocês? Olhe bem, isso é para vocês refletirem. Se o espírito de ordem sublimada, é um trecho do capítulo, viu? Se o espírito de ordem sublimada se desenfaixa dos laços da carne, quite com a lei que nos governa o destino, em período infantil, readquire de pronto as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se aos mais elevados planos. Então, aqui eu destaco algumas palavras. Espírito de ordem sublimada e destaco para vocês o ponto onde ele coloca para a gente que esse espírito de ordem sublimada, ele precisa estar quite com a lei que nos governa o destino, para que ele possa se readquirir ao ponto de se reerguer nos planos mais elevados. Esse trecho eu achei que ele é muito reflexivo, tá bom? Vou ler só para você ficar aí, ó, na sua cabecinha. Se o espírito de ordem sublimada se desenfaixa dos laços da carne, quite com a lei que nos governa o destino em período infantil, readquire de pronto as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se aos planos mais elevados. Tá bom? Bom, finalizamos assim esse encontro. O CAC te aguarda na próxima semana para mais um Clube do Livro, com essa linda obra, o livro Voltei, a história do irmão Jacob, a psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, Glécia Carneiro, essa que está aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia, espero que você goste da nova dinâmica. Eu também hoje estou aqui adaptando a ela, que me foi intuída a trazer para vocês. Nos conta o que é que você achou, nos conta o que é que você está achando do livro, o que é que você está achando do Clube do Livro, o que é que você está achando da nossa dinâmica. E eu te aguardo na próxima semana com mais um encontro, tá certo? Um beijo, um abraço e que você tenha uma semana esplendorosa.